Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do quadro Com a Palavra 2.0. Meu nome é Daniela Ferreira e esse é meu colega João Vitor. O Com a Palavra 2.0 tem um objetivo específico, que vocês tenham um pequeno gostinho de conhecer nossos entrevistados, que são nossos docentes, e fiquem à vontade de vê-los mais vezes por aqui. Por isso, por meio das redes sociais, nos digam quem do departamento de História vocês querem ver mais vezes nessa mesa. Lembrando sempre que o nosso videocast tem a iniciativa a partir da Bolsa PUB do canal oficial do Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e o professor Gustavo Veloso. Hoje estamos com a professora doutora recém-contratada Gisele Cristina da Conceição. Desde 2010, é graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Em 2011, ingressou no mestrado pela mesma universidade, defendendo sua dissertação no ano de 2013, com o título No qual se trata do que há nos mares e rios deste novo mundo, a importância dos recursos pesqueiros na América Portuguesa do século XVI. De 2013 a 2017, dedicou-se ao doutorado, realizado na Universidade do Porto, em Portugal, com auxílio do Programa de Doutorado Pleno no Exterior, CAPES, sob a orientação de Amélia Polônia. Defendeu sua tese intitulada Natureza Ilustrada, Processos de Construção de Conhecimento Filosófico Natural sobre o Brasil na segunda metade do século XVIII. Na Universidade de São Paulo, esteve presente entre 2018 e 2020 como pesquisadora do programa de pós-doutorado, supervisionado pela professora da casa, doutora Iris Cantor, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Em 2021, foi contratada como professora de História Moderna no Departamento de História e Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Entre 2022 e 2024, foi contratada pela Universidade do Porto, em Portugal, atuando como pesquisadora integrada do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, onde também foi coordenadora da linha de pesquisa de fluxos globais de conhecimento. Professora, seja muito bem-vinda! Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto que vocês, claro, com coordenação de dois professores, o Daniel e o Gustavo, mas que é efetivamente empreendido por vocês, estudantes, e eu acho isso fantástico. E eu acho fantástica a ideia de vocês estabelecerem esse contato conosco, com os professores. Eu acho que para nós só faz sentido, a docência faz mesmo sentido, se nós tivermos diálogo com vocês, não só em sala de aula, né? Então, eu realmente acho esse projeto super legal e estou mesmo feliz de estar aqui. Obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Professora, o prazer é todo nosso. Exato, e nós que agradecemos. Pronta, Dani? Vamos lá? Vamos lá. Eu é que tenho que estar pronta, né? Assim. Pronta, professora? Acho que sim. Então, Vamos lá. Vamos lá. Vamos iniciar já o bloco de perguntas com quem é Gisele Cristina da Conceição e quem é a professora Gisele da Conceição? Existe realmente essa dupla personalidade? Eu tento não. Mas também não posso dizer que em alguns momentos eu não tenha atitudes, comportamentos ou uma postura que, obviamente, eu não vou ter na sala da casa dos meus pais no domingo no almoço, né? E vice-versa. Eu acho que as duas figuras, se existe mesmo essa separação, elas dialogam o tempo todo. Então, eu tento sempre não esquecer quem é a Gisele Cristina da Conceição quando eu estou na posição de professora, que é uma menina que sempre sonhou muito, sempre lutou muito, e que de alguma forma agora realizou algo muito grandioso em termos profissionais. Mas não existe um desenvolvimento profissional sem a conexão com o pessoal, ou seja, com aquilo que eu sou quando eu estou com meu filho, com a minha família, com meu marido, com os meus amigos, no bar, tomando uma cerveja. Isso tudo faz parte. E eu acho que, de alguma forma, quando eu estou em sala de aula, eu até transmito
que seja uma leveza. Eu sou um pouco piadista, não sei se os alunos já não estão assim, até um pouco chocados, porque eu sou muito séria, mas eu tenho isso, assim, essa coisa também de tentar me relacionar com as pessoas em ambiente profissional, e a relação com os alunos também é uma relação profissional, com alguma leveza, né? Nunca gostei daquelas posturas mesmo de separação total, né? Eu sou professor, eu sou profissional, sou pesquisador e vocês não. Isso não é legal, né? Não é assim que funciona. Senão não tem diálogo, e sem diálogo não tem construção de conhecimento. Então, para mim, isso não funciona mesmo. Incrível, adorei a É resposta dela, uma verdade. resposta bem direta, mas também filosófica. Ah, não sou filosófica, nada. Professora, e voltando agora para o começo, por que a senhora escolheu fazer graduação em História? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta, de alguma forma, a gente costuma responder quando escreve, inclusive, um memorial para participar dos concursos, que é tentar explicar por que você está aqui, né? Como é que você, de alguma forma, chegou aqui. A história não foi a minha primeira opção, porque eu também estava ali no final do ensino médio completamente perdida. Eu realmente não sabia o que fazer. E a minha única indicação era ir para o direito. E eu realmente achava que ali eu poderia ter algum desenvolvimento bacana. Sempre fui conectada com a área das humanas, assim. Então, eu realmente não poderia fazer nada que não fosse conectado com as humanidades. E eu, por algum tempo, insisti nessa ideia do direito. Mas aquilo claramente não ia funcionar. E o meu pai, bonitinho, sempre quis que eu fosse professora. Ele dizia, mas por que você não você não vai ser professora? Por que você não tenta alguma coisa para ser professora? Sem nem ter muita ideia, talvez, ele, do que isso realmente pudesse ser, né? Eu imagino que a ideia dele fosse uma professora dessas, assim, de crianças, né? Dos Uhum. meninos. E até que um dia eu pensei, olha, quer saber? Eu acho que ele tem razão, né? Meu pai deve ter razão, né? Eu vou escolher, vou olhar de novo para a lista. Eu teria necessariamente que ficar no norte do Paraná, era uma questão familiar. Falei, eu vou olhar de novo para a lista e eu vou fazer alguma coisa conectado com a educação. E eu não conseguia pensar em outra disciplina que não a história. E o primeiro vestibular que eu tentei para entrar na UEM, no curso de História, eu passei e eu assumi aquilo como realmente, né, o meu destino. Eu tenho que ser historiadora. E eu me apaixonei. Sim, me apaixonei e muito rapidamente também me apaixonei por uma área específica que estava conectada com a história do Brasil, com a história do Brasil colônia, que depois foi se desenvolvendo em algo muito mais complexo e específico. Mas eu não sou um caso clássico daquelas pessoas que dizem, não, eu sempre fui apaixonada ou por algum professor de história ou pela disciplina. Não, eu fui de fato tropeçando e descobrindo o meu caminho. E eu construí o meu caminho na história, sempre nesse processo de eu preciso tentar perceber o que é que eu posso fazer aqui. Então, talvez eu seja até um exemplo de muitos jovens que chegam nessa fase, faço ideia do que fazer e acabam se descobrindo. Foi o meu caso. Então, a minha história ela não é idílica. O sonho de ser, ou a conexão fantástica com um professor, o exemplo de alguém. Não, foi na base da construção ali. Vamos lá, deixa eu tentar perceber o que é que eu consigo fazer com isso. Nossa, Nossa, velho. que legal. Acho que é o que grande parte das pessoas sentem, assim, quando chega esse momento tenso de marcar ali o que vou prestar. Não Mas é você um não. Do que momento serei. fácil Não, é super para os complicado. jovens, assim. É muito raro você saber exatamente o Uhum. que fazer. Eu tenho um caso, por exemplo, a pessoa foi. É um caso muito maluco. Ela fez medicina por 3 anos. E depois ela percebeu que não era para Não. ela, detestava, não conseguia fazer as coisas, não conseguia olhar para um cadáver, não conseguia olhar.
e foi fazer história. Assim, olha o grau do desequilíbrio, mas, gente, é isso, né? Quando nós somos jovens, o que é que nós sabemos, efetivamente? Acho que Pouca isso coisa. tudo eu acho que daria uma boa fala, né? É Daria um verdade. quadro gigante sobre isso, sobre essa coisa do ensino médio. Nós chegamos no ensino médio e vem aquela loucura. Você tem que passar de primeira no vestibular. Exatamente, uma Mesmo. Você já pressão tem que saber o que horrorosa. você Horrível. quer pelo resto Uma da sua ansiedade É vida. absurda. isso, o resto da O vida é resto- muito tempo, gente. Exatamente. Né? Não dá. E agora, eu acho que essa pergunta é inusitada nesse canal, porque vou olhar até para a câmera. Para quem não sabe, houve uma mudança no nosso currículo. Então, hoje nós temos História da Ciência e Técnica como uma disciplina obrigatória, ela não é mais optativa. Então, a professora Gisele dá aula numa disciplina que é obrigatória. Professora, numa brevíssima síntese, que eu acho que é quase impossível hoje eu pensar nisso como uma síntese, porque Uhum. nem eu sei o que é isso. Que história das ciências e técnicas é essa? Depende. A pergunta, para mim, vai ter uma resposta. Se vocês perguntarem, por exemplo, para os meus colegas, a professora Márcia Barros e o professor Francisco Queiroz, eles vão dar outra, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro. O segundo é que, para mim, não existe história da ciência. Existe uma história das ciências. Então, a gente tem que colocar um plural. E eu sei que o nome da disciplina, e essa é uma discussão que eu já fiz no primeiro dia de aula com os meus estudantes, que é, a gente precisa de um S no nome dessa disciplina, ok? Porque não existe uma história da ciência, porque não existe uma ciência. Existem ciências, ok? E eu estou muito mais conectada com a história das ciências do que com a técnica, ok? Então, a minha visão da história das ciências, ela está diretamente conectada com a história social do conhecimento e com a história da cultura. Então, eu não vejo a história das ciências sem a sua conexão com a questão social, com a questão cultural, com a questão política, econômica, por aí vai. E o que eu quero dizer com isso? Que não dá para a gente pensar em história das ciências sem pensar em todas as outras disciplinas, porque isso tudo está conectado. Então, quando eu penso em história das ciências, eu brinco com os meus alunos, eu não estou pensando no Galileu ou no Copérnico. E eu juro, desculpa, mas foi a primeira coisa que eu Com pensei. certeza, Newton. Eu, Newton. Não, Eu penso não, em não, todos eles. não. Eles são importantíssimos? Eles são. Mas eles não são o meu objeto de análise, e eles não são objeto de análise de uma corrente historiográfica das ciências, que também propõe um novo método de olharmos e produzirmos essa história das ciências. Para nós, os indivíduos, os agentes de formação das ciências, eles são muito mais complexos e múltiplos do que só esses grandes nomes que as enciclopédias colocam para a gente como os representantes da produção de ciência no mundo, né? No mundo, poxa! Então, o Newton, ele fez sentido, suas teorias fizeram sentido para todos os espaços, né? Para todas as culturas. Essa é uma primeira questão que a gente coloca. A ciência, as ciências, essa produção de conhecimento, que é outra pegada teórica que eu adoto, que é não pensar em ciências, mas pensar em conhecimentos, porque aí eu coloco muito mais elementos nessa abordagem, nessa análise. Quando eu penso nesse sentido, eu penso inclusive em culturas muito distintas e na relação entre elas. Então, uma pessoa que olhar, por exemplo, para as coisas que eu faço, que eu escrevo, né, o título da minha tese, por exemplo, né, a construção de conhecimento filosófico natural no Brasil do século XVIII. Eu estou olhando para uma produção de conhecimentos em território colonial que necessariamente teve, em algum sentido, o papel das populações originárias envolvidas.
Então, o Newton não vai ser relevante para mim, de fato. O relevante para mim é entender como essas culturas distintas se relacionaram e como, a partir deste movimento, eu consigo observar o processo de construção de conhecimento, e não necessariamente de uma ciência. Então, a história das ciências que os estudantes vão ter comigo, ela está muito mais relacionada a essa multiplicidade de agentes envolvidos no processo e culturas, e como nós podemos observar a relação disso tudo. Individualmente, quando eu produzo conhecimento no âmbito da história das ciências, eu necessariamente envolvo uma agência que é, digamos assim, informal, que é essa agência das comunidades, por exemplo, africanas escravizadas no Brasil, Sim. das comunidades originárias que existiam aqui antes dos europeus chegarem nessas terras no final do século XV, início do século XVI. Então, para mim, faz muito mais sentido pensar em processos de construção de conhecimentos do que em ciência. Para mim, ok? Para mim. Agora, o que é a história da ciência? A gente poderia ficar aqui semanas discutindo, por exemplo, o que o Thomas Kuhn pensa ser história da ciência. Ele próprio já coloca um S para pluralizar essa questão. Stephen Shapington nem se fala, né, questionando a própria ideia de que nós podemos observar na história um processo que nós chamamos de revolução científica. Né, o próprio questionamento de que existiu uma revolução científica, da qual eu concordo plenamente. Não acho que existiu uma revolução científica. Acho que existiram processos múltiplos de revoluções em vários espaços geográficos, em várias culturas, que produziam conhecimento sobre variados objetos, variadas formas de conhecimento. Então, eu sempre decepciono todo mundo, porque a história das ciências que esperam encontrar em sala de aula não é essa. E, de alguma forma, por enquanto, eu acho até que os estudantes estão achando isso muito interessante, porque eu desconstruo... Né, o curso começa com a desconstrução da ideia. Sim. Isso é muito legal. O curso todo de graduação é uma desconstrução. Sim, Então, exato, né, no exato. outro dia, o estudante levantou a mão e disse: mas tudo isso que você está dizendo vai contra toda a ideia que eu tenho de que existe uma ciência universal. Eu falei: desculpa, mas não existe uma ciência. Essa ideia de ciência universal a gente está desconstruindo já há 3 semanas, porque ainda tem Sim. gente chegando, né? Eu falei: então você precisa ler, porque a gente já ultrapassou essa fase, tá? Então aqui você não vai ouvir nada que te conecte com essa ideia de que há uma ciência universal aplicável a todos os espaços e a todas as culturas. Né? Então o curso começa assim: não há uma ciência universal, não há uma revolução científica entre o final do século XVI e XVII e ali o XVIII, e a gente constrói, então, que ideia é. A ideia contrária é essa. Então, o que são essas ciências? O que são esses processos de construção de conhecimento? Nossa. Incrível. Dani, eu acho que nós temos um problema, Dani. Diga, Porque qual nós o problema? sempre falamos, uau, que incrível, para esses verdade. entrevistados nossos que vêm aqui. Mas é impossível. É impossível não falar assim, que incrível isso que nós estamos ouvindo. Algo sensacional. Que a gente não Exato. tem nem ideia, porque é algo novo também. É um campo que, Absolutamente. por exemplo, eu não tive a oportunidade de ter essa matéria e é algo muito interessante para os é alunos que estão chegando. É um campo historiográfico que está em desenvolvimento e que tem o seu início ali com Thomas Kuhn, então, final da década de 60, mas que ganhou muito corpo nos últimos 20 anos, 30 anos, para ser assim, pouquíssimo tempo. Então, eu dou, por exemplo, como bibliografia complementar para os meus alunos, um livro que foi publicado em 2022, de um historiador alemão, que traz uma ideia que vai ainda mais além disso tudo, em que ele pensa na ideia de evolução do conhecimento, e a gente discute sobre essa questão, se dá para pensar nesses termos ou não, o que isso significa. Então, o Kapil Raj, por exemplo, a obra fundamental dele, que é considerada, de alguma forma, uma espécie de quebra paradigmática historiográfica, é de 2013. Então, isso
foi ontem. Então, a gente Sim. ainda está construindo o caminho dessas novas correntes historiográficas das ciências, que desconstrói a própria ideia, de certa forma, da disciplina, de singularizar a ideia de que é possível haver uma ciência, que essa ciência pode, de fato, fazer sentido para toda cultura, para todo lugar. Uhum. Então, eu, óbvio, acho isso muito interessante, né? Porque senão também não estava fazendo isso. E eu acho que a professora já começou a falar um pouco da próxima pergunta, Exato, Dani. professora. Bom, então, Ok. nesse contexto, se a senhora conseguir elencar desafios historiográficos no seu campo, para a gente ter um gostinho de quais. Eu acho que o grande desafio da história das ciências é sempre ser colocada, e que bom que agora que neste departamento, nesta casa, ela o foi, colocada como uma disciplina fundamental e conectada com as outras todas. Porque a grande questão dessas novas correntes historiográficas das ciências é tentar perceber a conexão que toda a produção de conhecimento tem com a questão política, com a questão Uhum. social, com a questão econômica ou social. Portanto, nós estamos em diálogo com todas essas áreas de conhecimento. Sim. E vice-versa, não é? E vice-versa. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Depois, a própria discussão historiográfica em torno dessa pluralização, Uhum. não é, da ideia de ciência. Então, vamos colocar a questão do gênero inserida nessas discussões, a questão da raça, a questão das culturas marginalizadas. Vamos tentar perceber como esses elementos que foram, por muito tempo na historiografia, não observados, né? Vamos colocar esses elementos e tentar perceber a participação, né, dessa pluralidade, dessa multiplicidade de práticas e culturas, e de certa forma também práticas cognitivas, nos processos todos. Então, por muito tempo, a história das ciências foi vista como tendo um centro de produção, que era a Europa. Uhum. Esse centro passou da Europa para os Estados Unidos da América, por exemplo. Ok? E todo o resto comprava, essa era a ideia, de maneira bastante natural, todo esse conhecimento e assentava nos seus lugares. Essa é a ideia fundamental em que essa nova corrente historiográfica refuta. Se não dá para pensar assim. Só que isso ainda é um desafio. Uhum. Porque não dá para dizer que ainda não existe uma ideia eurocêntrica da ciência. Sim. Ok? Não dá para dizer. E os principais desafios dessas correntes historiográficas da história das ciências, nas quais eu estou conectada, vão totalmente no revés dessa ideia. Não, a gente precisa diversificar, a gente precisa olhar para essa multiplicidade e tentar perceber como isso tudo dialoga, como isso tudo circula e se influencia. Dani, a próxima pergunta é uma pergunta que sempre me deixa frustrado. Que me deixa frustrada. Ai, me deixa também. Porque eu já terminei todos os meus créditos de optativa. Eu não tenho mais o que fazer. Dito isso, professora, antes a disciplina histórias das História das ciências ciências. e técnicas era oferecida como optativa. Agora não é mais. Uhum. Alguma optativa já em mente para ministrar no próximo semestre? E se sim, esse aluno, esses entrevistando, esses alunos que estão nos assistindo, poderia ter um pequeno spoiler? Já tenho a ideia, sim, mas provavelmente não vou oferecer esse ano, porque nós temos. Imagine, eu entrei em fevereiro, aí eu caí direto em sala de aula, Nossa, uma literalmente. loucura. Então, provavelmente eu vou usar esse ano para consolidar a disciplina obrigatória, porque também é um processo de construção, não é? E a optativa vai ficar para o próximo ano. Mas ela já existe a ideia, claro que ela ainda não foi apresentada, então o spoiler também vai para os meus colegas do departamento, o Júlio e a Miriam principalmente, os meus chefes. Mas eu ofereceria uma disciplina em que o foco fosse mesmo
os espaços coloniais ibéricos. Então, perceber essa produção de conhecimentos científicos, ou apenas produção de conhecimento, nos espaços ibéricos no período moderno, que é a minha cena. Né? Então, eu acho que o professor, geralmente, ele oferece uma disciplina optativa que está mais conectada com aquilo que ele produz em termos científicos. Eu acho que isso faz sentido. A disciplina obrigatória, ela tem um espectro muito mais amplo, tanto teórico quanto temático. Na optativa, eu acho que dá para focar, né? Para os estudantes também perceberem aquilo que eu faço e aquilo que é possível fazer, né? Em termos das fontes documentais. E aí, poxa, vem a brincadeira gostosa de todo historiador, que é trabalhar com as fontes documentais e perceber o que é que a gente pode fazer com elas. Então, o foco mudaria. Então, eu sairia desse âmbito mais global, teórico e também temático, e eu ficaria mais focada nos espaços coloniais ibéricos, principalmente África, Brasil e América Espanhola. Olha, Dani, Ano que vem eu já não consigo pegar, então já fiquei eu falo. Isso chateadíssima. aqui a gente repete sempre a mesma coisa. A gente repete, mas é não dá, frustrante. O que sim, pode não, estamos acontecer com nós? perdendo. Nós Começa tudo estamos de quase novo, gente. Vamos lá. Começaria tudo outra vez. Olha, mas eu até tenho que fazer uma errata, que foi erro de digitação meu, que Diga. esse é o 4º episódio. Nós já tivemos a professora Marília, o professor Marcos Leitão, nós tivemos agora a Adriana Professora Salai, Adriana, e ótimo. hoje nós estamos tendo você, e essas optativas que vocês todos falam, dá muita Deixam a vontade. gente Ai, eu com fico muito super Dá feliz. gostinho. muita vontade de Sim. fazer. É assim, nós estamos muito, assim, sabe quando você tem aquele, não é sangue nos olhos, é aquela empolgação, aquele friozinho na barriga, Aham. as borboletinhas, assim, da ansiedade. Então, eu acho que todo mundo que tá entrando agora tem esse espírito. Sim. Porque a gente conversa, a gente tá o tempo todo ali juntos, então eu tenho notado um ânimo, sim, muito lindo em todo mundo que tá entrando. Porque, querendo ou não, nós todos, nós por enquanto somos 14. Em breve vamos ser 16. Nós fazemos parte de uma nova geração inteira de É verdade. professores, tá? Que vai passar os próximos 30 anos trabalhando juntos aqui. Então, o espírito tem que ser esse mesmo. E eu espero que a gente continue, sabe, com essa vontade, mas principalmente com esse espírito amigo que já existe entre os novos que estão entrando e a boa recepção, sabe, dos mestres, porque é isso que eles, em grande parte, sempre foram para todos nós, de alguma forma, seja apenas em papel, né? Muitas Aham. vezes a gente nem conhece, seja como orientador, como supervisor, uma aula. Então, a recepção foi completamente diferente daquilo que, por exemplo, eu estava esperando. Eu me senti extremamente acolhida. E esse espírito, eu acho que também foi sentido pelos meus colegas que também foram recebidos assim. Então, olha, gente, vocês são a nova geração, sejam bem-vindos e força. Vocês não estão sós, nós estamos Aham. aqui para ajudar e é o que eles têm feito. Então, os professores da casa, os fundadores, né, dessa geração anterior à nossa, nos receberam com muito carinho, assim, com aquele espírito de, olha, vocês são a próxima força. Vai ser Estamos difícil, entregando para Aham. vai vocês. ser difícil, vai, mas vocês não estão sozinhos e vamos lá. É legal. E é Ai, que incrível você incrível. falar sobre isso, sobre geração, porque agora eu vou até fazer um merchan de um dos... Nós tivemos histórias com a professora Vera Ferlini, Ai, a Vera maravilhosa. e um dos tópicos que ela falou, que nós discutimos aqui, foram as gerações. E ela faz parte, se eu não me engano, da 3ª geração. Então, pelos cálculos, se eu não tiver enganado, vocês, essa Daniel, você, Marcos Leitão, Marcos, Marília, Adriana. vocês, Adriana, Adriana, estão fazendo João. parte da 5ª ou 6ª geração. Sim. 5ª ou 6ª geração, então assim, É incrível. Uhum. muito lindo mesmo. Eu assisti a aula de abertura do Codiola e eu fiquei olhando para ele e ele, né, contando das fundações primeiras e Sim. eu pensei,
caramba, é muito lindo isso, é muito lindo. E eu agora faço parte dessa história, eu vou poder construir a minha história aqui também, todos nós, né? De alguma forma vamos deixar alguma marca, Uhum. né, nessa casa. E eu espero que nós sejamos capazes de construir marcas positivas mesmo. E nós Ah, com ficamos felizes com certeza. isso, né, Dani? De Nossa, fazer demais, é o parte que a gente mais desse novo gosta ciclo, porque a gente de sai estar de uma aqui. transição, a gente pega, acho que, um final de uma geração e o início de uma De outra. nova, né? Exato, exato. Acho que isso Já é tendo aula com os incrível. professores é muito bom. E, professora, nesse contexto, os alunos novos que estão chegando e tendo essa oportunidade de ter histórias das ciências e das técnicas como uma obrigatória, quais temas a senhora gostaria de orientar esses alunos? E quais os temas a senhora acredita que são os menos pesquisados na sua área? Na minha área, na minha área de pesquisa ou na história das ciências? Na sua área de Na pesquisa. minha área de pesquisa. Eu acho que ainda essa observação das produções de conhecimento nos espaços coloniais, que por um tempo eu até pensei que já estivesse ficando saturada, mas não, eu acho que a gente precisa muito ainda de boas produções de trabalho sobre isso. É, eu acho que no âmbito acadêmico brasileiro a gente olha pouco para o caso espanhol, Uhum. por exemplo, que é interessantíssimo e conectado no período moderno absolutamente com o caso Sim. português, né? Existe a própria ideia de uma Ibéria que tem vindo a ser construída cada vez mais. Então, olhar para isso no conjunto. E eu gostaria de orientar estudantes, em primeiro lugar, que tenham, assim, conexão real com a ideia Uhum. dessa multiplicidade de conhecimentos, né, inseridos no processo. Então, Sim. os estudantes, de alguma forma, eles têm que realmente se conectar com a ideia global, né, Uhum. que é de uma história das ciências que pode e deve conter essa conexão com a política, com a cultura, com a sociedade, com a economia e por aí vai. Eu ficaria muito feliz, claro, se o recorte temporal fosse período moderno, Uhum. né? É o meu xodó, desde sempre. Eu estou no período moderno desde a iniciação científica, então é até um problema. Eu talvez devesse repensar isso e começar a diversificar a mim mesma. Mas eu acho que eu deixaria depois esses estudantes livres para dentro do recorte, período moderno, trazer ideias. Sim. Que eu acho que a gente tem que ouvir. Então, ouvir, olha, eu quero trabalhar com fontes documentais localizadas nas culturas X ou Y, não necessariamente nas colônias ibéricas, eu quero trabalhar com a Ásia, sei lá, eu quero trabalhar com a China, eu quero trabalhar, sabe? Eu quero receber ideias e eu faço isso em sala de aula. Então, o meu método de ensino em sala de aula ele é baseado nos seminários e Uhum. boa parte da construção dos seminários tem que derivar dos próprios alunos. Então, eles não ficam esperando que eu dê as ideias de fontes documentais. Eu digo, gente, vamos lá, vamos construir isso juntos. Então, eu acho que numa iniciação científica eu seguiria a mesma pegada. Sair da sua Escutar zona um de pouco. conforto seria? Também, Ah, eu gosto. Você escutou isso em algum lugar, Dani? Sobre sair da zona do conforto? é. Alguma entrevistada disse isso também? Quem fiquei Uhum. curiosa? Adriana? Adriana falou a Adriana! mesma coisa. Acho que elas são bestes. Eu acho que elas são bestes, são irmãs. As duas queridíssimas. Foi um Ah, prazer tê-las aqui. a Adriana é muito fofa. Ela é maravilhosa. E qual o maior desafio atualmente como docente acadêmica? É difícil responder essa pergunta porque para mim o maior desafio era conseguir ser essa docente acadêmica aqui. Então eu agora no momento estou assim sem grandes desafios, porque eu diria que eu acabei de superar um. As brincadeiras à parte, eu acho que os grandes desafios estão sempre conectados com as questões de alguma forma burocráticas e políticas. Sim. Assim, Sempre. não dá para Always. Não dá pra escapar não dá disso. para escapar. Seria o Éden se nós pudéssemos, de alguma forma, não estar presos, né, o tempo todo a essas amarras e poderíamos, enfim, construir talvez coisas
com uma velocidade até diferente. Mas vejam, né, num período curtíssimo de tempo, nós tivemos um pico enorme, né, de produção de conhecimento nesse país, em termos de financiamento, por exemplo. Nós tivemos um boom de financiamento e, de repente, nós tivemos um outro período de praticamente 20 anos de retrocesso. E nós agora estamos de novo tentando fazer essa montanha-russa subir e tentar se estabilizar. Então, isso prejudica muito a produção de conhecimento, né? Isso prejudica muito a forma como nós, no ambiente acadêmico, nos relacionamos e conseguimos produzir as coisas. Porque não é só a sala de aula, né? Tem toda uma estrutura por trás que os docentes têm o tempo todo que manejar e construir também, e que está, de alguma forma, relacionada com a questão política e também burocrática. E isso acaba sendo pesado e desequilibrando esse movimento que é o tempo todo Uma montanha-russa. uma montanha-russa. Sim, estabilidade. Exatamente. E eu não iria falar isso, mas eu vou falar que eu temo pelo ano que vem. Eu também. Eu temo vai pelo ano que ser vem por um causa ano dessa, tenso. justamente por essa montanha-russa Eu que também. nós vivemos. Nós tivemos realmente um boom Uhum. ali em 2004, 2006, 2008, professora Poças. Enquanto, olha, eu diria que quando eu consegui a bolsa de doutorado pleno, por exemplo, da CAPES, em 2012, 13, nós ainda estávamos vivendo esse Sim. momento De expansão. e de confiança. Uhum. Parecia que a gente Uma estava segurança, chegando, assim, Quando eu finalmente saí, conseguindo. quando eu saí do país em 2013, eu saí com a confiança de que eu ficaria 4 anos fora, Sim. desenvolvendo esse doutorado lá. E quando eu voltasse, eu ia encontrar um cenário frutífero para Aham. continuar a me desenvolver. E o que eu encontrei foi um país que tinha acabado de passar por um golpe, Sim. não é? E que estava em vias de eleger o Bolsonaro. Então foi assim, um choque horroroso. E tudo que nós acreditávamos, tudo que a minha geração acreditava como concreto, ruiu nos nossos pés. Nós não Uhum. tínhamos mais certeza de nada. E eu acho que é por isso que quando vocês perguntam o maior desafio, eu penso, poxa, eu sou muito afortunada porque eu superei esse maior desafio. Eu tenho colegas que ainda não, e que são incríveis, tá? Que são incríveis e que ainda estão, né, buscando essa posição. E que quando eles começaram o processo de formação, eles tinham certeza que conseguiriam. E essa certeza já não existe mais. Então é muito duro. E mais uma vez, citando a entrevista da Gente. professora Vera, nós estávamos falando, foi acho que no finalzinho, cada vez mais temos historiadores se formando, cada vez mais temos mestrando se formando, doutores se formando. Então fica gigante a concorrência, fica gigante. É muita gente para uma vaga só. Exato. O que Pouco precisa. espaço para conhecimento, pouco espaço para pesquisa. Exatamente. Exato. Os espaços têm que voltar a abrir, Uhum. porque nós temos demanda. Este país tem demanda Com e ele certeza. precisa movimentar, né, as suas bases educacionais em todos os níveis. Então, nós precisamos abrir esses espaços. Então, não tem gente demais sendo formada, tem espaços de menos para Sim. agregar essa gente altamente qualificada que tem sido formada em todos os níveis, não é só quem faz um mestrado, um doutorado, não é isso, e que não está sendo absorvida. E isso é uma tragédia. Uhum. Isso é uma tragédia e diz muito sobre o futuro. E eu tenho medo. Eu também. Não, com certeza. É angustiante. E assim, é a nossa geração, Dani. Nos É a preparemos. nossa Precisam geração. lutar. Essa tá sobrando para nós. Vocês vão ter apoio, então calma. Professora, chegando ao fim, esse quadro é para ser mais curtinho mesmo, para a gente ter esse gostinho. A gente gostaria de saber o que os graduandos podem esperar da senhora e da sua disciplina. Eles podem esperar tudo que eles não estavam esperando. Eles vão e já assim, perceberam que não vai ser aquilo que eles estavam imaginando. Então, é uma disciplina que vai fugir mesmo da ideia tradicional do que é a história da ciência. Se é que essa ideia existe de alguma forma e é uma só,
a minha disciplina não vai cumprir, vai ser outra coisa. Então, gente, desculpa, nós não vamos falar do Galileu nem do Newton, tá? Copérnico também não vai rolar. Mas acho que isso é o mais gostoso, que é eles terem essa oportunidade de descobrir Eu esse acho, inovar, poxa esse vida. Desconstruir. Eu lembro quando a Ana Paula Tavares Magalhães, a gente estava em aula de medieval e ela chegou falando pra gente: hoje eu vou desconstruir a ideia de feudalismo. Adoro. Nossa, eu falei assim: quê? Como assim? Como assim? E desconstruiu. Uhum. E reconstruiu. E reconfigurou. E reconfigurou. E foi maravilhoso. Ela e o Cândido fazem questão de destruir, não é destruir, mas de desconstruir o que é o feudalismo. O feudalismo nunca Exato. existiu. E aí, daria um bom debate também com eles, que nós vamos deixar para a próxima, caso vocês queiram ouvir. Dani, Amigo, você terminamos? finalize pra Eu gente. finalizo? Vamos lá, por favor. Ok. Professor, antes de mais nada, muito obrigado. Uma Eu honra que ter a senhora aqui com a agradeço. gente. Vamos querer mais vezes você aqui. Por favor, E eu espero que volte. vocês também queiram ela aqui mais vezes, que vocês queiram estar aqui comigo ou com a Dani para entrevistá-la. Chegamos ao fim do nosso episódio. Queremos agradecer imensamente a professora Gisele da Conceição pelas Obrigada. palavras trocadas. Trocas de conhecimento, Trocas de gente. conhecimento. É assim que a gente faz. E é assim que queremos continuar fazendo. Agradecemos também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder este espaço para a realização do nosso videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, a minha parceira de mesa, Dani. Essa semana foi Foi? duas Duas entrevistas, hein? entrevistas, Dani. E a todos os nossos colegas envolvidos nos bastidores, porque eu faço questão de salientar que este videocast, esses programas, esses quadros não existiriam sem vocês. Então, muito obrigado ao Veloso que está ali atrás, ao Otávio, à Olga, ao Pedro, ao Fernando por toda a ajuda que vocês dão para nós. Então, muito obrigado e até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau.